Oi, gente! Vamos lá dar sequência, né? Foi muito solicitado por vocês para que eu abordasse o tema sobre avaliação, que a gente chama também de anamnese, então são sinônimos. E nós vamos entrar numa sequência onde esse vídeo ele vai começar abordando sobre avaliação facial. Então vamos lá. Eu vou trazer, né, de uma forma mais geral mesmo, tá? Não tem como eu trazer de forma muito específica porque demanda muito tempo. Mas aí vocês podem colocar as dúvidas depois, né, de assistir o vídeo aqui nos comentários para poder a gente ir debatendo sobre esse assunto. Então vamos lá. Primeira coisa, quando o cliente, né, o paciente chega no consultório, o que é que devemos fazer? O profissional, ele precisa desenvolver, né, ter uma inter-relação com o cliente, com esse paciente. E aí, consequentemente, vai ser necessário criar um vínculo. Esse vínculo lá na consulta vai ser importante, porque é a partir disso, né, que o paciente ele vai verbalizar para você, então, o que é que motivou ele a ir ao teu consultório, né? Então, se ele foi ao teu consultório, é porque ele confia no profissional que você é. Primeiro ponto. Então, é a gente induzir realmente esse paciente a falar qual seria a queixa de forma muito objetiva. Outro ponto importante é o que não foi verbalizado pelo paciente, nós termos a sensibilidade de poder, notar, ou seja, o feeling mesmo. Observar sempre olho no olho, então a todo momento a gente deve dar atenção, né, a esse cliente, a esse paciente, durante toda a consulta. E também nos perguntarmos se estamos preparados tecnicamente para poder atendê-los. Isso é extremamente importante, independente da queixa que o motivou ele ir ao seu consultório, tá? Outro ponto importante é que, quando ele relata para nós a queixa, a gente precisa conhecer esse paciente de fato. Então, para conhecer esse paciente, precisamos saber como é o seu estilo de vida. Então, é aquele paciente que passa cremes, né? Tem aplicações no seu dia a dia de passar cosméticos, cosmecêuticos na região da face ou não? É aquele paciente que trata a face e esquece o pescoço, o colo? Então, tudo isso a gente tem que averiguar para depois traçarmos qual a melhor estratégia de tratamento para esse cliente de forma muito individualizada, de acordo com as suas necessidades. E aí a gente precisa se atentar se é um paciente que fuma, se é tabagista, se é um paciente que faz ingesta de bebida alcoólica, se é um paciente que tem algum tipo de alteração hormonal, se é um paciente que estuda, que trabalha. Então, como é que está o sono, né, desse paciente, se está regularizado ou não, se é um paciente que está vivendo um momento de estresse, se é um paciente muito ansioso, se é um paciente que faz uso de medicação no momento, como uso de corticoide ou anti-inflamatório. Então, todos esses dados serão importantes para termos na ficha de avaliação, para a partir daí nós fazermos a avaliação de forma específica e posteriormente traçarmos o protocolo de tratamento. Então, o primeiro ponto, o primeiro conceito-chave que eu considero numa avaliação é você conhecer aquela pessoa que chegou ao teu consultório, é você compreender um pouco mais, saber de que forma essa pessoa se alimenta, se essa pessoa gosta de beber água no seu dia a dia ou ela não bebe. Então, tudo isso vai ser importante porque vão ser dados que são consideráveis, mesmo não sendo uma avaliação ainda de forma criteriosa na pele, mas são dados relevantes que vão contribuir para a tua estratégia posterior, tá? Então conheça bem o seu cliente. Quando tiver assuntos delicados, como por exemplo, pacientes que já tiveram câncer durante a sua vida, hoje já está curado, então descansa a caneta, olho no olho, presta bastante atenção no teu cliente. Após realizado essa primeira parte, é necessário a gente saber se o paciente ele veio com maquiagem, se está com resíduos de protetor solar, que normalmente estão, né? Então é necessário a gente fazer a retirada para poder fazermos a anamnese de forma mais detalhada da pele do cliente, né? Do paciente. Outro ponto importante também é fazer a fotografia, que é a análise, né? Através da foto é que a gente vai acompanhando. Falem também para o cliente que todos os dados, todas as informações que estão sendo passadas para vocês, elas têm uma privacidade, então elas não vão ser repassadas.
E caso aconteça de você precisar desses dados, seria para fins de estudo e mesmo assim o paciente ele precisa ter ciência e autorização para que os dados poderiam ser utilizados, tá certo? Então, voltando para o segundo ponto-chave, né? Que o primeiro é você conhecer o paciente, né? Conhecer ele de forma global. O segundo ponto-chave é você fazer a fotografia. Até porque você vai precisar dessas fotos para poder fazer o acompanhamento. O terceiro ponto-chave é vocês já entrarem para fazer a anamnese propriamente dita. E lembrando, para fazer a anamnese é necessário a pele estar limpa, tá íntegra, ó, sem resquício de maquiagem nenhum. Tanto na face, quanto no pescoço, quanto no colo. Então, se o paciente chega com maquiagem ou resquício de protetor, você precisa fazer essa limpeza prévia. Certo? Entendido até aí? Começando a avaliação propriamente dita, quais são os pontos principais, né? E isso ele já te falou, né? O paciente, qual seria a queixa principal. Entrando na avaliação propriamente dita, você precisa avaliar o tipo de pele do paciente, se é uma pele mais mista, que tem apenas oleosidade na zona T, se é uma pele mais oleosa, se é uma pele que tem acne, ou se é uma pele mais seca. Então tudo isso é necessário, porque os produtos que vocês vão utilizar é de acordo também com o tipo de pele. Avaliou o tipo de pele, vocês vão partir agora para o estado cutâneo. No estado cutâneo, você vai averiguar se a pele está hidratada, se está desidratada, se está desvitalizada. O que é uma pele desvitalizada? É aquela pele que tem mancha, que tem ruga, que são características, tá? Desse tipo de estado cutâneo. E tudo isso você vai observando e fazendo suas anotações na sua ficha de anamnese. Depois do estado cutâneo, você vai colocar lá qual é o fototipo da pele do paciente, que tem a ver com a quantidade de melanina que o paciente tem, com a cor da pele, né? Vai avaliar também, segundo a classificação do envelhecimento cutâneo, que é o Gloglau. Aí tem os graus de envelhecimento que varia de 1 a 4, de acordo com as características que os pacientes eles se encontram na face. Outro ponto importante nessa avaliação criteriosa é saber as manchas, né? A questão da pigmentação. Se o paciente ele tem melasma, se o paciente tem apenas hipercromia, se ele tem melanose solar. Então tem diversos tipos de manchas que é necessário a gente averiguar. Caso o paciente tenha algum tipo de mancha, gente, o ideal para quem trabalha com face é ter a luz de UD. Que essa luz de UD a gente coloca esse paciente e a gente vai averiguar exatamente qual é a tonalidade dessa mancha. Então, eu acho sempre primordial, que para mim até seria outro conceito-chave, quem trabalha com face, trabalhar e ter a luz de UD no seu consultório, na sua cabine. Até porque ele também é um parâmetro de avaliação, para você ir evoluindo como é que está o estado cutâneo dessa pele, certo? Outro parâmetro também em relação às alterações vasculares, que, por exemplo, muitos pacientes de face chegam com teleangiectasia, que é aquela dilatação, né, dos vasos sanguíneos. Outro ponto importante também são as cicatrizes. A gente tem que avaliar se o paciente tem algum tipo de cicatriz na face, então a gente encontra muito aquela cicatriz acneica, né? E outro ponto importante seria exatamente a presença, por exemplo, de hirsutismo. Tem muitas mulheres que têm, né, aquela quantidade de pelo mais exacerbada em locais anatômicos que normalmente os homens eles têm. Então, esses pontos chaves da avaliação facial, ela deve ser analisada. E aí você também vai ver como é que tá a flacidez de pele, a flacidez de músculo, o grau e o tipo de ruga que esse paciente tenha, se são rugas dinâmicas, se são rugas profundas, se é uma ruga que apareceu com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, a gente sabe que de acordo com o tipo de pele, a gente sabe a propensão, então peles negras e peles mais oleosas têm uma maior tendência a retardar o aparecimento pelas suas características, e uma pele mais branca, uma pele mais seca, tem uma tendência de aparecer mais precocemente essas rugas, então tudo isso a gente leva em conta. Uma avaliação, gente, ela não deve ser
você não deve realizar menos do que 1 hora. Pelo menos eu não consigo. Porque você precisa conhecer, né, ter essa inter-relação, precisa fazer análise fotográfica, precisa fazer a avaliação de forma detalhada para saber a questão, qual tipo de mancha, alteração vascular. Se é um paciente, por exemplo, que ele tem efélides, isso tudo tem que anotar, que entra na parte de pigmentação, o tipo de pele. E se você tiver a luz de UD na sua cabine, né, no seu consultório, também a gente precisa encaminhar esse paciente para poder complementar essa avaliação e ela ficar, consequentemente, te dar um retorno melhor no teu acompanhamento, tá? Feito essa anamnese geral, né, feito essa anamnese de forma bem específica, observem se o seu paciente é uma pessoa orientada, como é que tá a memória desse paciente. Por quê? Eu falo isso porque às vezes a gente fala para o paciente, olha, você precisa fazer o home care, que é os cuidados diários em casa. E muitas vezes o paciente ele não faz. Só que ele só vem para o nosso consultório 1 vez por semana para fazer o tratamento facial. Os outros 6 dias ele vai estar em casa. Então eu preciso da adesão desse paciente ao tratamento. Então observem se o teu paciente ele está orientado para entender o que você está falando. Tentem evitar muito termos técnicos com o cliente e o paciente, mesmo que vocês falem também de uma forma que ele possa compreender o que você está passando ou o que você deseja, certo? Então, são observações que para mim são imprescindíveis e a gente deve levar em conta quando a gente está nessa avaliação, né, com o nosso cliente. Uma sessão só é para avaliação. Eu nunca faço o procedimento e a avaliação, porque aí demanda muito tempo, só se realmente você tiver um tempo muito disponível para o paciente. Mas normalmente a primeira sessão é sempre a avaliação, que é quando vocês vão ter esse conhecimento de uma forma mais geral. E esse conhecimento, gente, aqui vai te dar respaldo e segurança para vocês traçarem a melhor estratégia de tratamento de forma personalizada para esse paciente. Outro detalhe que eu não posso deixar de esquecer é que existe outro parâmetro também que a gente avalia, que é quando a gente encaminha um paciente para frente de um espelho. A gente pede para ele se olhar. E aí, de acordo com a queixa que ele falou, a gente observa se ela vai permanecer ou se vai ser alterado. Ele vai falar mais coisas. Exemplo, se o paciente chega ao teu consultório com o desejo de tratar ruga, aí você encaminha esse paciente para frente de um espelho e pede para ele se olhar. Aí você pergunta, diante do que você está se enxergando, o que é que você não gosta? O que é que você gostaria de tratar? Ele começa a falar que é ruga, que é mancha, que é flacidez, que é a papada. Então, ele vai começar a colocar mais problemas, ou seja, ele vai te relatar mais queixas. E aí é quando você deve intervir, direcionando esse cliente realmente para a queixa principal. O que é que ele quer de forma imediata tratar primeiro? A gente não consegue fazer um tratamento global, tratando tudo ao mesmo tempo. Ruga, flacidez, mancha. A gente deve sempre direcionar. E óbvio, às vezes o nosso olho clínico, a gente enxerga, né, que quer tratar algo, mas muitas vezes não é o que o cliente quer, não é o que o paciente quer. Então comecem sempre pela queixa realmente que motivou o cliente a chegar no teu consultório e a partir disso você vai traçando outras estratégias que vão complementar e vão deixar a aparência do teu paciente melhor. Onde realmente a gente vai ter esse acompanhamento através das fotografias e mesmo as pessoas que estão ao redor, elas vão notar a diferença. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É muita coisa, né? Não deu para detalhar de forma específica todos os itens que tem, mas de uma forma geral, eu quis trazer para vocês nesse vídeo como vocês devem abordar ou o que você deve direcionar para quando vocês estiverem realizando uma avaliação facial. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aqui, coloquem nos comentários que aí a gente vai debatendo sobre o assunto. Um beijo e até a próxima!